Olá, seja bem-vindo ao canal da Igreja Batista Manancial Jundiaí. Eu sou o pastor Paulo Oliveira e eu quero dizer para você, fique até o final que tem uma mensagem poderosa para a tua vida. Deus vai falar com você. Meus irmãos, que alegria esta noite nós estarmos todos reunidos aqui para cultuarmos ao Senhor. Nós estamos nessa campanha Janeiro Profético, porque o sobrenatural já está acontecendo. Muitos irmãos já estão recebendo milagres, estão recebendo a cura. O Senhor tem visitado poderosamente a saúde de muitos irmãos aqui dessa igreja. E lhes digo mais, outros irmãos que não congregam conosco, estão recebendo também, porque nós estamos intercedendo. Aqueles que não conhecem ao Senhor estão recebendo também, porque a igreja está orando, a igreja está clamando, e Ele é poderoso, aleluia. Mas vamos à palavra. O tema para nós esta noite é intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Nós tivemos alguns temas já que o pastor Paulo pregou, que os irmãos pregaram também, mas o tema para nós esta noite, com a unção e ajuda do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos trazer a intimidade com Deus, aleluia. Abra sua Bíblia comigo, Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 6, aleluia, louvado seja o Senhor. Fique conectado. Obrigado, Senhor. Aleluia, obrigado, Pai, pela Tua presença, Senhor, maravilhosa. Todos acharam? Aleluia. Diz assim a Sagrada Escritura, Mateus capítulo 6, versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai. Eu não vou parar de falar teu pai, está funcionando da glória. E o teu pai, e o nosso pai, o Deus vivo e todo-poderoso, que está em secreto, te ouvirá e te abençoará. Aleluia. Ali no secreto, está em secreto. O teu pai que vem em secreto te recompensará. Só quem crê dá um grito de júbilo. Isso é a palavra revelada, a profecia do Senhor para as nossas vidas. Como eu vou ser abençoado, como eu vou ser alcançado. Mas o Senhor, antes de um grande milagre, ou até de um milagre que às vezes nós passamos por desapercebido, mas nós temos uma intimidade antes com Deus. Aquele que tem intimidade, aquele que cultiva intimidade com o Senhor e busca mais intimidade com Ele, Ele vai transformar, Ele vai mudar, Ele vai fazer, Ele muda, escreve uma nova história, Ele muda situações de cidades, de estados, de reinos e nações, porque Ele é Deus Todo-Poderoso. Mas nós temos que buscar uma intimidade com o grande Adonai Elohim, aleluia. Nós começamos aqui então a intimidade com o Senhor. Homens e mulheres de Deus foram usados tremendamente, mas tiveram a intimidade com o Senhor. Intimidade com Deus é você estar ali, você e o Senhor. 2025 Ele está chamando nós para termos uma intimidade maior com Ele, para nós estarmos ali reservados com Ele, somente com Ele, e lançarmos aos seus pés as nossas limitações, aquilo que nós somos fracos, o que nós precisamos, o que nós dependemos, o que nós necessitamos, o que nós estamos realmente precisando. Senhor, eu preciso de uma cura em determinada área. Senhor, eu preciso disso, eu preciso ser
liberto, eu preciso ser visitado poderosamente. E o Senhor está nos chamando, porque o Senhor está levantando uma igreja poderosa, regimentando um grande exército poderoso, como diz lá no livro de Joel, capítulo 2, pois toda a terra desmaia ao ver esse exército poderoso. É o Senhor que levanta, é o Senhor que fortalece, é o Senhor que reveste a sua vida com as armaduras de Deus. Aleluia! Mas para isso nós temos que ter intimidade. Jesus disse para os discípulos, ele disse essa passagem, e eles ficaram maravilhados, que eles eram acostumados naquela época estar indo nas sinagogas, em que Jesus também foi e pregou lá, ministrou lá. Eles tinham um costume de ler a Parashat. Parashat são porções diárias que você lê da Torá. Então eles iam lendo, mas eles queriam algo a mais, e o Senhor Jesus dá essa dica, essa estratégia. Mas quando tu, porém, quando orares, entra no teu quarto. Vocês estão precisando de ter uma intimidade maior com o Pai, o Senhor estava lhes dizendo, ensinando a eles. Que o ministério de Jesus foi ensinamento. Teve sinais, prodígios, milagres, cura, transformação. Mas o ensinamento, isso que transforma a vida, é o ensinamento da palavra de Deus, que nós conseguimos então enxergar aquilo que o Senhor tem para nós, mas através da intimidade com Ele. Porque a intimidade com Ele, a passagem diz assim: eu sou o bom pastor e as ovelhas conhecem a voz do pastor. Nós temos que ter a certeza e a convicção, nós ouvimos a voz do Senhor, mas quem ouve a voz do Senhor e tem a certeza que a voz dele é aquele que tem intimidade com Deus. Aleluia. Eles estavam ali então passando por essa situação. Hoje em dia tem até um livro de orações, chama-se Dur, que é de oração amém, é outro departamento. Mas o Senhor estava ensinando eles ali a ter essa intimidade com Ele. E descorrendo aqui nós vamos falar um pouquinho de intimidade com Deus, um pouquinho, porque a palavra do Senhor, ela é inesgotável. A palavra do Senhor tem passado durante séculos e séculos e séculos e transformado vidas, homens, mulheres, nações. E o Senhor está transformando uma cidade que chama-se Jundiaí. O Senhor está transformando esta cidade. O Senhor está transformando as cidades vizinhas. O Senhor tem chamado um povo. O Senhor está voltando. A Bíblia diz assim: pois o Senhor voltará para aqueles que o aguardam, lá em Hebreus. Provérbios capítulo 8, verso 17 diz assim: eu amo os que me amam, e os que me buscam me acharão. O Senhor ama aqueles que o buscam, e aqueles que o buscam o achará, o encontrará. Você já passou por uma situação que de repente na madrugada o sono vai embora, você não consegue dormir, você vira para cá, vira para lá, de repente é até sempre várias noites consecutivas, às vezes até no mesmo horário. O Espírito Santo do Senhor quer falar com você. Tem um momento a sós com o Senhor ali. A ênfase desta noite é termos um momento a sós com o Senhor. Porque quando nós estamos a sós com Ele, nós então conseguimos nos expressar. Agora que o momento da igreja, nós estamos nos alimentando da palavra dEle, do Eterno. Ele está aqui. Mas depois do culto, durante a semana, nós temos que ter os nossos momentos com o Senhor. Aleluia. Nós precisamos, nós dependemos disso, e o Senhor está sempre pronto para nos ouvir. Aleluia. Milagres, sinais e maravilhas aconteciam
Você pode projetar para nós? Marcos 1:35. Não sei se eu coloquei aí. Marcos 1:35. Irmãos, bastante versículo, porque a Bíblia, eu amo Bíblia e nós temos que pregar a Bíblia, não tem jeito, é a Bíblia, irmãos. Porque a palavra do Senhor, ela cura, ela liberta, ela transforma, ela faz. Aleluia. Está falando isso aqui é testamento. O Velho Testamento e o Novo Testamento. O Testamento fala de herança. E nós temos uma herança em Cristo Jesus. Aleluia. Você é herdeiro, cordeiro de Cristo. Glória a Deus. Marcos 1:35. Diz assim: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Isso aqui é Jesus. Jesus, ele tinha um momento a sós, ele e o Senhor, ele e o Pai. Então ele estava aqui curando, ele estava manifestando o poder da graça divina do Senhor, através da autoridade do poder, mas ele tinha um relacionamento maior com o Senhor, uma intimidade, um tempo a sós com Deus. Nós precisamos ter esse tempo. Nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir galgar novos patamares e ter grande êxito no ano de 2025. Mas eu vos digo, nós temos que ter maior intimidade com o Senhor da glória. Aleluia. Aquele que tem intimidade, ele vai além. Aquele que tem intimidade, a visão espiritual é aberta. Aquele que tem intimidade, o Senhor revela a palavra. Aquele que tem intimidade, o Senhor o colocará como instrumento para ser usado nas mãos dele. Aleluia. E é isso que o Senhor quer. Uma igreja transformada, uma igreja que seja alcançada pelo poder sobrenatural do Senhor e possa manifestar esse poder aí fora, no nosso trabalho, na empresa, no comércio, aonde nós passarmos, por onde nós entrarmos, aonde nós estivermos, nós seremos ali a voz do Senhor. Aleluia. Mas é preciso ter intimidade. Quero lhes falar de alguém que teve uma intimidade com o Senhor também. Ele era chefe maioral na sinagoga. Está lá não precisa projetar, a gente tem que ir um pouco mais rápido, senão não dá tempo. Marcos capítulo 5, do versículo 21 ao 43, descreve a respeito da enfermidade da filha de Jairo, e ele era o maioral da sinagoga. Ele conhecia as escrituras, ele conhecia a lei, ele era formado, mas ele ouviu, ele ficou sabendo que ali perto de onde ele morava, na casa de Pedro, tinha um rapaz que chamava-se Jesus, Yeshua, e ele estava realizando milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Este é o Messias. Ele ficou sabendo, Jesus estava lá. Ele chega então diante do Senhor e relata, descreve a situação de sua filha que está à beira da morte, desfalecendo, mas ele diz assim: Senhor, o Senhor pode ir comigo? Ele o convidou, o Senhor, para ir até a casa dele. Mas descorrendo a história, Jesus chega lá. Lugar de intimidade com o Senhor, ele se refere a quarto aqui. A intimidade não ficou na cozinha, não ficou na sala de estar, nem na sala de TV, ou muito menos lá na área de recreação, no espaço gourmet, como se diz hoje. A intimidade com o Senhor está lá no quarto. Por quê? É qualquer pessoa que entra em seu quarto? Eu faço uma pergunta para os casais. Sim ou não, igreja? Não é qualquer um que entra lá. Não é qualquer um que tem acesso à intimidade. Mas o Senhor chega na casa de Jairo então e vai até o quarto onde está a menina. Mas quando ele chega na casa, ele já manda logo embora as carpideiras.
eram aquelas profissionais que eram contratadas, todas vestidas de luto, que ficavam chorando ali, clamando e gritando. Quando Jesus chega na situação, todo choro vai embora. Quando Jesus chega na situação, toda amargura vai embora. Quando Jesus chega lá em casa, o inimigo tem que bater em retirada. Quando Jesus chega lá em casa, a tristeza, a dor, a mágoa tem que bater em retirada. Jesus chegou, aleluia! E a menina foi curada. Há momentos, irmãos, que a nossa intimidade é assim. Nós temos que nos lançar aos pés do Senhor. Situação difícil essa desse homem Jairo, mas ele, maioral da sinagoga, lançou-se aos pés do Messias, aleluia. A Bíblia diz assim que o Senhor tinha chegado, tinha atracado o barco, estava na praia, provavelmente estava até o joelho com a água. Mas esse homem, a Bíblia diz que ele se jogou, ele se lançou, ele se molhou, toda aquela roupa, todo aquele aparato que ele tinha, ele não deu mais importância. Eu quero agora me colocar aos pés do Senhor. Quem quer se colocar aos pés do Senhor? Quem quer ter mais intimidade com Ele? Quem quer ter mais intimidade com o Senhor da glória? Aleluia! Ele pode transformar, Ele pode fazer, Ele pode realizar grandes coisas, mas é necessário nós termos uma intimidade maior com Ele, aleluia. Esses dias eu estava lendo a palavra em Gênesis que estava falando de Noé, e quando o Senhor diz a Noé para ele construir então a arca, a Bíblia diz, mas Noé andava com Deus. Quem tem intimidade com o Senhor não se espanta com aquilo que o Senhor tem. Quem tem intimidade com Deus, ele vai ouvir a voz do Senhor e vai cumprir a voz do chamado, aleluia. Se o Senhor está falando, Ele é justo e fiel para cumprir todas as coisas, aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Eu quero ressaltar 3 pontos rapidamente a respeito de intimidade. O primeiro ponto: intimidade com Deus gera arrependimento. Aleluia, intimidade com Deus gera arrependimento. Você consegue projetar para nós? Isaías, capítulo 6, do 1 ao 8. Glória a Ti, Senhor. Nós vamos ler junto, vai projetar aqui. Estaremos lendo juntos. Essa intimidade aqui, ela gera arrependimento. Porque através do arrependimento, então, nós somos alcançados pela obra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi. Aleluia. O primeiro ponto aqui, Isaías, ele viu o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Aonde o Senhor está? Num alto e sublime? Num alto e sublime? E as abas de suas vestes enchiam o? Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para com os outros, dizendo: Santo, mais forte, todo mundo junto, igreja, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia, 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 está cheia da glória de Deus, aleluia. Aplauda ao Senhor, igreja, é a palavra do Senhor. Abacuque diz assim: pois toda a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Através de quem? Você pode me dizer, eis-me aqui, Senhor? Através de nós, meus irmãos. As bases do limiar se moveram à voz do que
clamava, e a casa se encheu de fumaça, aleluia. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos, aleluia. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Eu imaginem só, Isaías lá, a brasa tocando os lábios dele, deve ficar com beição, né? Eu acho que ele nem conseguia falar, mas ele foi transformado. Ai de mim que sou pecador. É diferente de hoje, onde nós estamos vivendo, irmãos. Ai de mim que sou pecador e vivo no meio dessa situação. Mas o Senhor dos exércitos, aleluia, com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado os teus pecados, através da obra redentora da cruz do Calvário. Jesus Cristo é o Senhor. Quem crê, aplauda Ele, aleluia, glorifique, exalte o nome do Eterno, porque enquanto nós estamos louvando, glorificando, exaltando o Senhor, Ele está visitando a tua casa, a tua família, os teus negócios, tudo que você tem apresentado diante do Eterno. Ele dá ordem aos teus anjos ao teu respeito, aleluia. Essa é a palavra do Senhor. Tem um versículo ainda, 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor. Primeiro ele viu, agora ele ouviu, igreja. Quem tem ouvido a voz de Deus, hein? Ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem envia? O Senhor falando. Irmãos, vocês imaginem o grande, o todo-poderoso: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Disse eu, bem lá baixinho, minha voz baixa, fraca, disse eu, bem baixinho para o Senhor não ouvir: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, irmãos. O arrependimento que gerou na vida de Isaías, quando ele teve então esse encontro tremendo, maravilhoso, poderoso com o Senhor, essa intimidade que ele teve com o grande Adonai Elohim, que o transformou, porque o Senhor pode transformar em fração de segundos as situações, mas o ponto principal aqui esta noite é que nós tenhamos uma intimidade maior com o Senhor. 2025 será diferente, será um ano que nós venceremos, porque nós teremos mais intimidade com o Senhor, aleluia. Louvado seja o Senhor. Depois você dá uma lida na sua casa, meus irmãos, Salmo de número 73. Mas lhes contarei algo tremendo. O autor do Salmo 73 é Asaf. Asaf, filho de Baraquias, da tribo de Gerson. Ele era um gersonita, que era da tribo, descendente de Gerson, da tribo de Levi. Então, vocês vão vendo quem que é já a pessoa. E esse cidadão, ele era ali regente do louvor. Quando Davi, a arca, vamos começar um pouco lá do começo, irmãos.
A Arca da Aliança, no período que foi o rei Saul, ele não deu muita importância para a arca. Ele não se atentou para as coisas espirituais. É isso que eu quero dizer para vocês aqui esta noite. Quem tem intimidade com Deus, se atenta para o mundo espiritual. Deus está falando aqui esta noite. O ministério então ali de Eli, o sumo sacerdote ali, o sacerdote Eli, os seus filhos Finéias e Hofni, já estava indo de cada dia de mal a pior. E eles então, numa guerra contra os filisteus, enviaram a arca lá para o campo. Eles perderam a batalha e perderam a arca, irmãos. E essa arca ficou lá nos filisteus durante um determinado tempo. E uma região de fronteira ali com o povo de Deus, eles enviam essa arca. É uma história muito linda, maravilhosa. Não dá para a gente esmiuçar tudo agora, só para vocês entenderem. A arca então fica na casa de Abinadab durante 20 anos. 20 anos. Quando Davi então sobe ao trono sobre todo Israel, a primeira coisa que ele faz é ir buscar a arca. Porque quem tem intimidade com Deus enxerga o mundo espiritual e dá importância, nas coisas espirituais do Senhor. A primeira tentativa não deu certo, que ele queria fazer da forma dele. O Senhor fala com ele então. Nessa situação, a arca acaba ficando na casa de Obed-edom, que ficou por 3 meses. Mas eu quero lhe dizer algo a respeito nós estamos falando de Asaf. Tudo isso estava acontecendo, Asaf estava lá, ministro, chefe do louvor. Ele tocava, a Bíblia diz assim, que ele tocava símbolo. Era um instrumento tipo pratos, alguma coisa assim. Os músicos podem dizer até melhor do que eu. Mas irmãos, o que tem a ver? Tudo a ver. Ele então passa o reinado de Davi naquela situação, sendo o chefe, o ministro de louvor, e entra então no começo do reinado ali do rei Salomão, na inauguração do templo construído por Salomão, o homem temente a Deus, o homem que estava ali louvando, buscando ao Senhor. Entenda o que eu vou dizer para vocês. Você consegue projetar para nós? 73:17. Leia o Salmo 73, você vai entender o que eu estou dizendo. Ele estava lá dentro, mas os olhos dele, ele não estava enxergando com os olhos espirituais. Nós não podemos nos acostumar, porque Deus continua sendo Deus. Quando a arca foi transportada na primeira tentativa de Davi, estava Uzá e Aiô, o seu irmão. Então o carro de boi, passou numa pedra, a arca ia cair. Uzá sabia, porque a arca tinha ficado 20 anos lá na casa dele, mas ele colocou a mão na arca, ele foi fulminado na hora. Nós não podemos nos esquecer, temos intimidade, temos relacionamento, temos um convívio com o Senhor, mas Ele continua sendo Deus, aleluia. Nós somos servos e filho dEle, mas Ele continua sendo Deus. Ele começou a olhar lá fora. Ele estava dentro do templo, mas ele estava com os olhares lá fora. Ele estava sendo suprido dentro do templo. Ele estava ali protegido pelo Senhor, mas o seu coração estava lá fora. Não vai dar para a gente discorrer o salmo todo, mas eu quero lhes dizer, meus irmãos, mas vejam só, mas há um momento que a chave ela vira. Vejam só. Até que entrei no santuário de Deus, até que entrei na presença de Deus, até que eu tive um relacionamento genuíno, intimidade maior com Deus, aí então eu entendi qual seria o fim deles. E você vai ler a história lá, você vai entender do que está falando.
Então, quando eu tenho um relacionamento, eu entro na presença de Deus, não é só apenas nós passarmos pela verga da porta e estarmos em determinado ambiente, mas é nós estarmos realmente na presença do Senhor. E aonde por nós passarmos, onde nós estivermos, a presença do Senhor, ela estará conosco. Aleluia! Mas quando ele entrou na presença do Senhor, quando ele buscou uma intimidade com o Senhor, então ele entendeu. Ele falou: eu errei, eu sei. Reconheceu e teve uma experiência com Deus. Esse é o ponto que nós estamos falando aqui. Da intimidade com Deus gera arrependimento. Segundo ponto agora, intimidade com Deus gera transformação. Intimidade com Deus gera transformação. Eu não sei o que acontece, meus irmãos, mas eu sei de uma coisa: esse relógio, ele não é convertido, ele não para. Brincadeira. Intimidade com Deus gera transformação. O livro do Bereshit, Gênesis 32, diz assim, a Sagrada Escritura. Eu vou descorrer alguns versículos aqui. Você pode estar lendo depois. Gênesis 32 está dizendo a respeito de Jacó. Vocês lembram de Jacó? Por isso que o Senhor fala. Tem passagem, quando ele teve encontro com Moisés, na sarça ardente, ele diz assim: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Mas tem outros versículos antes do Êxodo, que o Senhor fala: o Deus de Israel. Ele diz então ali para Moisés: olha, eu sou Deus de Jacó. Jacó é aquele que mentiu. Jacó é aquele que fez coisa errada. Jacó é aquele que mentiu para o pai. Jacó é aquele que mentiu para o irmão. E por aí vai. Mas eu transformei. Eu sou o Senhor. Ele teve um encontro comigo, um relacionamento comigo, e eu transformei a vida dele. O Senhor transforma vidas, irmãos. Às vezes nós vemos até pessoas por aí, são os improváveis. Os improváveis, mas o Senhor, você está dando glória, mas o Senhor transforma, aleluia. Nesse capítulo 32 aqui, Jacó então, ele está voltando para a sua terra. Tinha trabalhado na casa de Labão, seu tio, que era irmão de sua mãe, constituído família e muitas pessoas ali. E o Senhor tinha prosperado e enriquecido a vida dele. Mas faltava algo para Jacó. Faltava passar por uma intimidade com Deus. Porque a intimidade com Deus, neste ponto aqui, ela gera transformação. O caráter dele precisava ser transformado. O caráter de Jacó precisava ser mudado. E só Deus pode transformar. É forte isso. Só Deus pode transformar. E Ele transforma. Vamos à palavra. Então ele disse assim para os seus servos: olha, peguem ali uns camelos ali, umas camelas e tal, pega ali uns jumentinhos, pega umas cabras e tal, e mais uns presentes, leve para o meu irmão, para que isso possa aplacá-lo, para que ele possa ficar tranquilo. Por quê? Porque ele pegou a bênção da primogenitura. Ai, Jesus amado, outro dia a gente vai pregar disso também. É lindo, mas não dá tempo, irmãos. Fica ligado na fiação. Ele está voltando então, só que ele tinha que passar. Ele tinha que ver o irmão, Esaú. Só que os homens voltam, no versículo 6 diz assim: ó, Jacó, ele não quis seus presentes não. E tem mais uma situação, ele não quis os presentes, tá, mas e aí? Tá vindo com 400 homens. 400 homens, tá vindo aí, ó, seu irmão. Segue a Bíblia, verso 7 diz assim: então Jacó teve medo e se perturbou. Ele teve medo. Aquele homem que teve experiência já com o Senhor teve medo, porque faltava cura,
libertação, intimidade maior com Deus. Aquele que tem uma intimidade maior com Deus, todo medo vai bater em retirada em nome do Senhor Jesus. Discorremos a Bíblia então. E ele disse assim: eu vou dividir em 2 bandos, é isso que está na minha tradução. O povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Mas no verso 9 diz assim: ora, e orou Jacó, Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste, torna a tua terra. Ele tinha uma promessa para voltar para a terra. Obrigado. Ele tinha uma promessa para voltar para a sua terra. Quem tem promessa de Deus, levanta a sua mão aí. O Senhor vai cumprir a promessa na tua vida, porque Ele é justo e fiel. Mas nós não vamos negociar a nossa promessa. Nós não vamos olhar nem para a direita, nem para a esquerda, muito menos para trás, mas sim para a frente, como disse o apóstolo Paulo: o meu alvo é Cristo Jesus. Olhe para Cristo, aleluia, olhe para o Senhor, não se esmureça, a vitória é certa pelo sangue de Jesus. Mas ele tinha que enfrentar o irmão, não teve jeito. Ele tinha uma promessa. Então, quando eles disseram: seu irmão não aceitou seus presentes, ele teve medo. Pouco mais para frente, 32:22 disse assim. Esse texto é tremendo, a gente aprende muita coisa. A Bíblia ela é muito rica, meus irmãos, no ensinamento. Verso 22 diz assim: levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Preste bem atenção, olhe só, verso 23, tomou e os fê-los passar o ribeiro, fez passar tudo o que lhe pertencia. O que a gente aprende aqui? Primeiro é a que nem o pastor fala, ajuda eu a pregar a igreja. Primeiro é a família. Primeiro é a família. Então ele pega a mulher, ele pega os filhos, pega a netaiada, pega todo mundo lá, todo mundo que tem direito. Então vocês vão passando o val de Jaboque aqui. Vocês vão passando então o ribeiro aqui, que eu vou ficar aqui no val de Jaboque. Vai passando o ribeiro. Primeiro é a família, depois os pertences. Primeiro é a família, primeiro é a família. Primeiro é a família. É Bíblia, está na Bíblia. Depois então os pertences agora. Agora passa o gado, passa os camelos, passa tudo para lá. Mas primeiro é a família. A família está bem? Está tudo em ordem aí? Tudo ok? Ok, pai. Ok, Jacó. Beleza, agora sim. É assim. É a palavra do Senhor revelada para as nossas vidas. O verso 24 diz assim: ficando ele só. Ficando ele... Às vezes nós estamos nessa situação. Existem situações nas nossas vidas que nós estamos só. Mas é a esposa, e o esposo? É você e Deus, meu irmão. É você e o Senhor. Há momentos que nós ficamos a sós com Deus. É essa intimidade que eu lhes trago esta noite. É você ter esse momento, você e o Senhor. Desligue-se de tudo. A Esaú está vindo aí com 400 homens. Mas o grande, o Senhor da glória, Ele está conosco. Senhor, obrigado, meu Pai. Verso 25 diz, verso 24 ainda: ficando ele só, e lutava ele com um homem até o romper do dia. Verso 25: vendo ele que não podia com ele tocar-lhe, tocou-lhe na articulação da coxa. Deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com um homem. A Bíblia aqui ela está falando que era um homem. O profeta Oséias, ele diz que Jacó lutou com o Senhor.
Então preste bem atenção, não é lutar contra Deus, é lutar com Deus, Ele estava ali com ele. Jacó, eu vou transformar a sua situação. Jacó, eu vou te mudar. Jacó, eu vou tirar tudo isso, todas essas acusações. Eu vou tirar todas essas palavras. Eu vou tirar todas essas questões negativas da sua vida. Eu vou transformar a sua vida. É isso que o Senhor estava fazendo e Ele fez ali. Vem comigo na palavra, irmãos. Verso 26. Disse esse: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Verso 27, olha que tremendo aqui. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Há 20 anos atrás, ele disse para o seu pai Isaque que chamava-se Esaú. Mente agora, Jacó, para Deus. Na intimidade com o Senhor, nós nos despojamos e lançamos tudo aos pés do Senhor. Senhor, eu errei. Senhor, eu falhei. Senhor, eu sou isso, eu sou aquilo. Jacó teve um encontro tremendo, poderoso com Deus. E o Senhor perguntou: qual o seu nome? Mas passaram-se 20 anos e lá ele mentiu para seu pai. Mas quem está aqui? A voz é de Jacó, Isaque dizendo: a voz é de Jacó, mas a pele é de Esaú. Ele disse: Esaú, meu pai. Ele mentiu. Mas agora para Deus ele não tem argumento. Para Deus ele não mente. Irmãos, não adianta. O Senhor conhece, Ele sabe. Vamos para a palavra. Então lhe perguntou, e ele respondeu, no verso 27 ainda: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevaleceste. Só quem crê vai dar glória. Segura um pouco aí. Aquele que está no Senhor, aquele que está no Senhor vai vencer e vai prevalecer, porque o Senhor está com você. Não importa a luta, não importa a batalha, não importa a guerra travada que você está passando, o Senhor está contigo. Quem crê nesta palavra, se expresse e aplauda o Senhor, igreja. E aí segue a história de Israel. E isso que aconteceu lá no Êxodo, quando o Senhor visitou a Moisés. Aconteceu tudo isso que Moisés, já sabia. E transformou a Jacó. Jacó, aquele que, agarrado no calcanhar, mas é aquele que mentiu para Isaque. Aquele que, fez um monte de falcatrua, um monte de coisa errada. Deus transformou. Então Deus vai transformar eu também, Moisés, O Senhor transforma as nossas vidas, amém. Terceiro ponto, estamos indo para o final, irmãos. Intimidade com Deus gera direcionamento. Intimidade com Deus gera direcionamento. Oh, aleluia. Fran, projeta para nós, por favor, Daniel 6:10. A intimidade com Deus, ela gera o direcionamento. Nós não vamos ficar sem direção. Bota o joelhinho no chão lá na intimidade, pede para Deus, você vai ver. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês, irmãos. Você acha que é fácil assim? Não, eu vou chegar, deixa comigo, eu vou lá, vou reservar 1h30 para... Amém, glória a Deus. Agora você acha que como o céu se move, não se esqueça que o inferno se move também, tá?
É celular que toca, o WhatsApp que fica pulando, não sei quem chamando lá no interfone, e assim vai. Mas o Senhor é maior. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, um decreto, entrou em sua casa e em cima no seu, porque o quarto é lugar de intimidade, mas eu não levo qualquer um no nosso. Amém. Onde havia janelas abertas do lado de Jerusalém. Aleluia. O que nós aprendemos aqui? Ele estava ali na Babilônia, levado como cativo pelo rei Nabucodonosor. Mas ele não perdeu a sua essência. Isso eu aprendo o quê? O que nós estamos aprendendo todos juntos aqui? Não importa aonde nós estivermos, a essência do Senhor tem que permanecer. Porque essa essência do Senhor, que amanhã você está orando para alguém lá no seu trabalho, na sua empresa, no seu comércio, na sua faculdade. Essa essência do Senhor que nos dá o diferencial é a presença do Senhor. Ah, mas está difícil. Mas eu sou servo do Senhor. E está lá na Babilônia, não sei o que, tem que adorar a estátua do rei Nabucodonosor. Eu adoro o Deus vivo e todo-poderoso. Eu não perco a essência. Eu não perco a essência. Ele tinha intimidade com Deus. Ele estava orando na direção de Jerusalém 3 vezes por dia. Eita glória! 3 vezes por dia. Provavelmente, possivelmente 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde. Pode ser. Se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus. Obrigado, Senhor. Engrandecido é o teu nome, grandioso é o Senhor. Eu estou aqui na Babilônia, mas o Senhor é poderoso. Eu estou aqui, eu estou longe dos meus amigos, dos meus parentes, da minha terra, Senhor. Esse povo é tudo doido aqui, mas eu te louvo, eu te agradeço, pois o Senhor tem guardado a minha vida. Vejam só, essa é a intimidade com o Senhor e Ele quer ter mais com você. Aonde você estiver, os outros vão falar, mas que coisa estranha, esse rapaz é meio doido. Por Jesus. Dava graças diante do seu Deus como costumava fazer. Porque aquele que tem, então, aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel, a orar e a suplicar diante do nosso. Porque aquele que ora, aquele que tem intimidade com Deus, joga na fornalha de fogo, não queima. Joga para os leões, leão não vai atacar. Aquele que tem intimidade com Deus. E o Senhor está chamando uma igreja para 2025 que tem uma intimidade maior com Ele. Fran, Êxodo 3:11, por favor. Mas esse aqui teve uma vida, Moisés, achado no rio. E sempre luta desde quando ele nasceu. O faraó naquela época, naquele tempo, queria matar todas as crianças, né? E todos os meninos. E ele estava nesse rol. Mas quando Joquebede, mulher de Arão, mulher de Anrão, que era sua mãe e seu pai, eu creio que foi uma iluminação divina que o Senhor falou com ela. Ela colocou o menino naquele cesto de vime, betumado, colocou no rio. Mas Deus tinha um propósito. Eu quero lhe dizer algo para vocês. Não importa o curso, não importa as estações, não importa o que está acontecendo lá fora, o que o Senhor tem para a sua vida se cumprirá. Falava o Senhor a Moisés, aqui é o ponto-chave.
face a face. É intimidade ou não é? Senhor, eu quero ver mais de Ti, Senhor. Era a glória, a presença do Senhor que falava ali com ele. Mas Moisés falou, mas eu quero mais, Senhor. Eu te colocarei então na fenda da rocha, Moisés, e te cobrirei então o seu rosto, o seu olho, e assim que a minha glória passar, você vai me ver pelas costas, a minha glória você verá. Moisés, intimidade com Deus. Vamos para o final já, meus irmãos, porque esse ponto aqui, intimidade com Deus, gera direcionamento. Assim como Daniel teve o direcionamento, lembrei de Neemias agora. Neemias, ele estava na fortaleza, lá em Suzã, servindo o rei, e ele ficou sabendo o que aconteceu em Jerusalém, os muros derribados, as portas queimadas a fogo. E o rei notou que ele estava triste. Mas aí, antes disso, ele orou. Tinha intimidade com Deus. E depois, através da oração, o rei liberou tudo que ele precisava. Ele precisava ali de um tempo para ir lá reconstruir. Ele precisava de madeira. E o rei ainda mandou cavaleiros e oficiais junto com ele, e um monte de carta assinada. Vai lá na floresta, pega o que você precisar, material, já está tudo pago aqui, vê o que você precisa lá. Parafraseando. É assim. Por quê? Porque é intimidade com Deus. Em Números, eu direi para vocês podem estar pesquisando depois, em Números capítulo 12, do versículo 1 ao 10, teve uma situação ali. Você consegue projetar só um número? Consegue? Vamos lá. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita da Etiópia, Zípora, que ele teve 2 filhos, Gerson e Eliezer, que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor o ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Até aqui, Fran, tá bom. Amém. Essa situação aqui foi o que aconteceu. Agora eu entendo, tá? A Bíblia cita isso que nós lemos. Mas eu entendo que Moisés deveria ter falado para o Senhor, ó, Senhor, eu vi a Zípora ali, filha de Jetro, e eu estou apaixonado por ela, tal. E ela foi sua mulher. Mas Miriam e Arão, seu irmão, ele era sumo sacerdote e ela era profetisa. Eles questionaram. Mas o Senhor ouviu. E no decorrer desse texto aí diz assim, o Senhor disse assim, olha, os 2 vão até a porta da tenda da congregação, que era o tabernáculo, Moisés também. E chegando lá, o Senhor disse assim, tem algum profeta em Israel que eu fale por sinais, por sonhos? Está na Bíblia, irmãos. Tem algum profeta? Me aponte um, fale Miriam, ou Arão, fala para mim. O Senhor se irou-se ali. E aquela nuvem da glória, da presença do Senhor, ele se retirou. Sabe o que eu quero dizer isso? Porque Moisés tinha um relacionamento, uma intimidade com Deus. Vejam a seriedade disso. Quando você tem uma intimidade com Deus, o formato, a logística da coisa, dizendo assim, é diferente. E o Senhor diz assim ali, porque com o meu servo Moisés eu falo face a face. Amém? Você pode ficar em pé em nome do Senhor Jesus, aleluia.
Obrigado, Senhor, pela Tua presença, Pai. Eu gostaria, nesta noite, de fazer uma pergunta para você, meu amado irmão, minha amada irmã, em Cristo Jesus. Aí no seu lugar onde você está, quem gostaria de ter uma intimidade maior com o Senhor? Porque aqui nós vimos as transformações que a intimidade ela gera isso. Fran, dá para mais uma vez? Mateus 6:6. O versículo que nós iniciamos, agora nós vamos fechar a conclusão. E o que o Senhor nos diz? Olha lá. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás ao teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Mateus 6:6. Eu gostaria nesse momento que você, nesse louvor, meditasse aí e falasse você e o Senhor. Amém? Nós estaremos intercedendo aqui. Mas agora é um momento seu e o Senhor. Para 2025, você quer essa intimidade maior com o Senhor? Agora, na intimidade tem a revelação. Na intimidade tem livramento. Na intimidade o Senhor fala, nós vimos ali e disse o Senhor, e falou o Senhor, e revelou o Senhor. Na intimidade. Isso nós alcançaremos na intimidade com Ele. Então, se você quer essa intimidade maior, é você e o Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Que mensagem poderosa! Você gostou? Eu sou o pastor Paulo Oliveira, presidente da Igreja Batista Manancial em Jundiaí, e com certeza essa mensagem impactou o teu coração e vai trazer ânimo que você precisa para a tua vida. E eu quero orar por você, porque a palavra do Senhor diz que nós devemos orar. Essa oração é para abençoar a tua vida, para cobrir a tua vida de unção e proteção divina. Vamos orar? Querido eterno Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, eu quero apresentar esta vida, Senhor, que me ouve agora, que acompanha agora, Senhor, em nome de Jesus. Pai querido, fortalece com a tua unção, meu Deus, edifica pelo poder da tua palavra, pelo teu Espírito Santo, Senhor, guarda esta vida poderosamente, Senhor, dê o ânimo, Senhor, que ela precisa, dê a força que ela precisa, ó Pai, o entendimento que ela precisa, Senhor, para o dia a dia. Continua, Senhor, guardando, continua, Senhor, protegendo. Continua, Deus, direcionando para a glória do Teu santo nome. Deus, e em nome de Jesus, Senhor, eu oro abençoando esta vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, que as ricas graças do Senhor te cubram, que a unção do céu esteja sobre a tua vida. Deus te abençoe em nome de Jesus.